Parte 5. Operações de laboratório. Guia de estudos do BOC. B. Emergência Procedures. 125. Um tecnólogo derramou 10 galões de formaldeído no chão. Após determinar que o produto químico representa um risco significativo à saúde, a primeira ação a ser tomada seria: a. Notificar assistência de emergência. b. Controlar o derramamento com material absorvente apropriado. c. Evacuar a área. d. Vestir equipamento de proteção individual apropriado. Resposta correta. c. Evacuar a área. Explicação. O formaldeído é altamente tóxico por inalação, irritante e carcinogênico. Um derramamento de 10 galões é considerado grande spill com risco significativo. Em situações assim, o primeiro princípio de segurança é proteger pessoas, não tentar conter o produto. A ordem correta de ações é: evacuar imediatamente a área, eliminar exposição aos vapores, isolar o local e acionar os protocolos de emergência. Somente pessoal treinado, com EPI adequado, faz a contenção e limpeza. Vestir EPI ou tentar absorver o produto antes da evacuação coloca o profissional em risco e está errado em prova. 126. De acordo com a OSHA, que tipo de placa de advertência deve ser colocada em uma área onde existe um risco imediato e onde precauções especiais são necessárias? A. Placa Danger vermelha, preta e branca. B. Placa Caution amarela e preta. C. Placa Safety Instruction verde e branca. D. Placa Biohazard laranja e preta. Resposta correta. A. Placa Danger vermelha, preta e branca. Explicação. Segundo a OSHA, as cores e palavras das placas indicam o nível de risco. Danger, vermelho, preto, branco, perigo imediato, com alta probabilidade de morte ou lesão grave. Caution, amarelo, preto, risco potencial ou moderado. Safety Instruction, verde, branco, informações gerais de segurança. Biohazard, laranja, preto, indica risco biológico específico, não nível geral de urgência. Como a questão descreve um risco imediato que exige precauções especiais, a sinalização correta é Danger. 127. Para segurança e prevenção contra incêndios. A. Exercícios de incêndio devem ser anunciados e praticados com antecedência. B. Corredores e passagens devem estar sempre livres e desobstruídos. C. Apenas uma saída é necessária em laboratórios que contêm risco de explosão. D. Avaliações de risco só precisam ser feitas antes do início das operações clínicas. Resposta correta. B. Corredores e passagens devem estar sempre livres e desobstruídos. Explicação. As normas de segurança contra incêndio, OSHA e NFPA, exigem que rotas de fuga estejam claras em todos os momentos, garantindo evacuação rápida e segura. 128. Ocorre um incêndio no laboratório. A primeira ação a ser tomada é: a. Evacuar toda a área. b. Acionar o alarme de incêndio. c. Remover pessoas de perigo imediato. d. Conter o incêndio fechando portas. Resposta correta. C. Remover pessoas de perigo imediato. Explicação. Em emergências de incêndio, a prioridade absoluta é vida humana. Antes de alarmes, contenção ou evacuação geral, deve-se retirar imediatamente qualquer pessoa que esteja em perigo direto. Isso segue o princípio RACE. R. Rescue. Remover pessoas em perigo imediato. A. Alarme. Acionar o alarme. C. Contém. Conter o fogo, fechar portas. E. Extinguixe o evacuate, extinguir ou evacuar. 129. Um incêndio em equipamento elétrico ocorre no laboratório. As pessoas já foram removidas do perigo imediato e o alarme já foi acionado. Qual é a próxima ação a ser tomada? A. Evacuar a instalação. B. Conter o incêndio fechando portas. C. Extinguir o fogo com extintor tipo A. D. Trancar todas as janelas e portas da área imediata. Resposta correta. B. Conter o incêndio fechando portas. Explicação. A questão segue explicitamente o protocolo RACE, e já informa que as duas primeiras etapas foram feitas. R. Rescue. Pessoas removidas do perigo imediato. A. Alarme. Alarme ativado. Logo, a próxima etapa é: C. Contém.
Conter o fogo, fechando portas para limitar oxigênio e propagação. 130. Um tecnólogo respingou um produto químico corrosivo nos olhos. Para prevenir lesão permanente, a primeira ação deve ser: a. Colocar curativo nos olhos e procurar imediatamente assistência médica de emergência. b. Lavar os olhos com um produto químico de pH oposto para neutralizar a lesão. c. Usar a estação lava-olhos para lavar os olhos com água por 15 minutos. d. Procurar imediatamente assistência médica de emergência. Resposta correta. c. Usar a estação lava-olhos para lavar os olhos com água por 15 minutos. Explicação. Em exposição ocular a substâncias corrosivas, o fator crítico é tempo. A prioridade absoluta é diluir e remover rapidamente o agente químico. Regras de segurança. OSHA CLSI. Lavar imediatamente com água corrente ou solução salina. Mínimo de 15 minutos de irrigação contínua. Não atrasar a lavagem para buscar ajuda médica. 131. Um tecnólogo derramou ácido clorídrico concentrado sobre suas roupas e pele, afetando uma grande área do corpo. Após remover as roupas contaminadas, o próximo passo de primeiros socorros deve ser: a. Procurar imediatamente assistência médica de emergência. b. Usar o chuveiro de emergência e lavar o corpo com água. c. Aplicar pomada para queimaduras na pele afetada. d. Jogar bicarbonato de sódio sobre a pele e fazer curativo. Resposta correta. b. Usar o chuveiro de emergência e lavar o corpo com água. Explicação. Em exposição cutânea a ácidos fortes, especialmente em grande extensão corporal, a prioridade é diluição imediata e contínua do agente químico. Protocolos de segurança. OSHA CLSI. Remover roupas contaminadas. Irrigar imediatamente com grande volume de água. Utilizar chuveiro de emergência por tempo prolongado, menor ou igual a 15 minutos. Parte 3. Laboratório Mathematics. A. Concentração, volume e diluição. As questões 132 a 158 não entraram nesse audiobook pois são questões que envolvem especificamente cálculos. B. Molaridade, normalidade. As questões 159 a 173 não entraram nesse audiobook pois são questões que envolvem especificamente cálculos. C. Standard Curves. 174. Quando a concentração exata do soluto de uma solução é conhecida e ela é usada para avaliar a concentração de uma solução desconhecida, a solução conhecida é chamada de: a. Padrão, standard. b. Normal. c. Controle, control. d. Linha de base, baseline. Resposta correta: a. Padrão, standard. Explicação. Uma solução padrão é aquela cuja concentração é conhecida com exatidão e que é usada para determinar ou comparar a concentração de uma amostra desconhecida. D. Média, mediana, moda e intervalos de confiança. 175. O valor médio de uma série de controles de hemoglobina foi 15,2 gramas por decilitro, e o desvio padrão foi calculado como 0,20. O intervalo de controle aceitável para o laboratório é mais ou menos 2 desvios padrão. Qual das alternativas representa os limites permitidos para o controle? A. 14,5 a 15,5 gramas por decilitro. B. 15,0 a 15,4 gramas por decilitro. C. 15,2 a 15,6 gramas por decilitro. D. 14,8 a 15,6 gramas por decilitro. Resposta correta: D. 14,8 a 15,6 gramas por decilitro. Explicação. Cálculo direto. Média igual a 15,2 gramas por decilitro. Desvio padrão, SD, igual a 0,20 mais ou menos 2 SD igual mais ou menos 0,40. Limites. Inferior. 15,2 menos 0,4 é igual a 14,8 gramas por decilitro. Superior. 15,2 mais 0,4 é igual a 15,6 gramas por decilitro. Logo, o intervalo aceitável é 14,8 a 15,6 gramas por decilitro. 176. Um índice de precisão é estatisticamente conhecido como: a. Mediana. b. Média. c.
desvio padrão. D. Coeficiente de variação. Resposta correta. D. Coeficiente de variação. Explicação. A precisão descreve o quanto os resultados são reprodutíveis entre si. O coeficiente de variação, CV, é o índice estatístico padrão de precisão, pois expressa a variabilidade relativa à média. Fórmula. CV, %, igual SD sobre média vezes 100. Análise das alternativas. A. Mediana, medida de posição, não de precisão. B. Média, tendência central, não precisão. C. Desvio padrão, mede dispersão absoluta, mas não é o índice. D. Coeficiente de variação, correta, índice clássico de precisão em laboratório. 177. O termo usado para descrever a reprodutibilidade é A. Sensibilidade. B. Especificidade. C. Acurácia. D. Precisão. Resposta correta. D. Precisão. Explicação. Reprodutibilidade significa obter resultados consistentes e próximos entre si quando um teste é repetido nas mesmas condições. Isso define precisão, não acurácia. Precisão, resultados reprodutíveis, com próximos entre si. Acurácia, com próximo do valor verdadeiro. Sensibilidade, capacidade de detectar positivos. Especificidade, capacidade de detectar negativos. 178. A capacidade de um teste diagnóstico de medir com precisão apenas o analito de interesse, mesmo na presença de outras substâncias, é chamada de A. Especificidade. B. Sensibilidade. C. Precisão. D. Reprodutibilidade. Resposta correta. A. Especificidade. Explicação. Especificidade descreve a capacidade do método de detectar exclusivamente o analito desejado, sem interferência de outras substâncias presentes na amostra. 179. Se o coeficiente de correlação, R, de duas variáveis é zero, então A. Existe correlação completa entre as variáveis. B. Existe ausência de correlação. C. À medida que uma variável aumenta, a outra também aumenta. D. À medida que uma variável diminui, a outra aumenta. Resposta correta. B. Existe ausência de correlação. Explicação. O coeficiente de correlação, R, varia de -1 a +1. R igual a +1, correlação positiva perfeita. R igual a -1, correlação negativa perfeita. R igual a 0, nenhuma correlação linear. Portanto, não há relação linear previsível entre as duas variáveis. 180. Qual das alternativas a seguir é a fórmula do desvio padrão? A. Raiz quadrada da média. B. Raiz quadrada de soma dos quadrados das diferenças em relação à média, sobre n-1. C. Raiz quadrada da variância. D. Raiz quadrada de média, sobre soma dos quadrados das diferenças. Resposta correta. B. Raiz quadrada de soma dos quadrados das diferenças em relação à média, sobre n-1. Explicação. Em estatística aplicada de laboratório, CLSI-ASCP, quando a pergunta pede a fórmula, ela quer o cálculo explícito, não a definição conceitual. O cálculo do desvio padrão amostral é calcular a média, subtrair a média de cada valor, elevar cada diferença ao quadrado, somar os quadrados, dividir por n-1, tirar a raiz quadrada. Isso corresponde exatamente à alternativa B. 181. O limite aceitável de erro em um laboratório de química é mais ou menos 2 desvios padrão. Se você rodar o controle normal 100 vezes, quantos valores estariam fora do intervalo de controle devido apenas a erro aleatório? A. 1. B. 5. C. 10. D. 20. Resposta correta. B. 5. Explicação. Em uma distribuição normal, gaussiana, mais ou menos 1 SD, 68% dos valores. Mais ou menos 2 SD, 95% dos valores. Mais ou menos 3 SD, 99,7% dos valores.
Isso significa que 5% dos resultados estarão fora de mais ou menos 2 SD apenas por erro aleatório, mesmo quando o método está funcionando corretamente. 182. Um valor médio de 100 mg por decilitro e um desvio padrão de 1,8 mg por decilitro foram obtidos a partir de um conjunto de medições de glicose em uma solução controle. O intervalo de confiança de 95% em miligramas por decilitro seria A. 94,6 a 105,4. B. 96,4 a 103,6. C. 97,3 a 102,7. D. 98,2 a 101,8. Resposta correta. B. 96,4 a 103,6. Explicação. Em provas de laboratório clínico, ASCP-MLs, o intervalo de confiança de 95% é tratado como média mais ou menos 2 vezes SD. Cálculo. Média igual a 100 mg por decilitro. SD igual a 1,8 mg por decilitro. 2 vezes SD igual a 3,6 mg por decilitro. Limites. Inferior. 100 menos 3,6 é igual a 96,4 mg por decilitro. Superior. 100 mais 3,6 igual 103,6 mg por decilitro. 183. Os resultados mostrados nesta tabela foram obtidos a partir de um conjunto de contagens automatizadas de leucócitos, WBC, realizadas em 40 amostras. Desvio padrão, 153,2 por microlitro. Valor médio, 12.450 por microlitro. O coeficiente de variação, CV, é A. 0,01%. B. 1,2%. C. 2,5%. D. 8,1%. Resposta correta. B. 1,2%. Explicação. Fórmula do coeficiente de variação. CV, por cento, igual SD sobre média vezes 100. Cálculo. CV igual a 153,2 sobre 12.450 vezes 100 é igual a 1,23%. Arredondando, temos 1,2%. 184. Os 5 valores de controle de sódio mostrados abaixo, em miliequivalentes por litro, são 140, 135, 138, 140, 142. Calcule o coeficiente de variação, CV. A. 1,9%. B. 2,7%. C. 5,6%. D. 6,1%. Resposta correta. A. 1,9%. Explicação. Passo 1. Média. Média igual, 140 mais 135 mais 138 mais 140 mais 142, dividido por 5 é igual a 695 dividido por 5 é igual a 139. Passo 2. Desvio padrão, amostral, N-1. Desvios em relação à média. 1, menos 4, menos 1, 1, 3. Quadrados dos desvios. 1, 16, 1, 1, 9, soma igual a 28. SD igual raiz de 28 sobre 5 menos 1 igual raiz de 7 é igual a 2,65. Passo 3. Coeficiente de variação. CV, por cento, igual SD sobre média vezes 100 é igual a 2,65 sobre 139 vezes 100 é igual a 1,9%. 185. O termo estatístico para o valor médio, average value, é A. Moda. B. Mediana. C. Média. D. Coeficiente de variação. Resposta correta. C. Média, min. Explicação. O valor médio de um conjunto de dados é chamado estatisticamente de média. Diferenças rápidas. Min, média, soma dos valores dividido pelo número de observações. Median, mediana, valor central após ordenação. Mode, moda, valor mais frequente. Coeficiente de variação, medida de precisão, não de tendência central. 186. O valor mais frequente em uma coleção de dados é estatisticamente conhecido como A. Moda. B. Mediana.
C. Média. D. Desvio padrão. Resposta correta. A. Moda, mode. Explicação. A moda é o valor que ocorre com maior frequência em um conjunto de dados. Revisão rápida. Moda, mode, valor mais frequente. Mediana, median, valor central. Média, mean, média aritmética. Desvio padrão, medida de dispersão. 187. O valor central, middle value, de um conjunto de dados é estatisticamente conhecido como A. Média. B. Mediana. C. Moda. D. Desvio padrão. Resposta correta. B. Mediana. Median. Explicação. A mediana é o valor que fica no meio de um conjunto de dados ordenado. 188. Qual das fórmulas a seguir é usada para calcular a média aritmética? A. Raiz quadrada da soma dos valores. B. Soma dos valores vezes número de valores. C. Número de valores dividido pela soma dos valores. D. Soma dos valores dividida pelo número de valores. Resposta correta. D. Soma dos valores dividida pelo número de valores. Explicação. A média aritmética, mean, é calculada somando todos os valores e dividindo pelo número total de observações. 189. Dado o seguinte conjunto de valores: 100, 120, 150, 140, 130. Qual é a média? A. 100. B. 128. C. 130. D. 640. Resposta correta. B. 128. Explicação. Cálculo da média. Média igual 100 mais 120 mais 150 mais 140 mais 130. Dividido por 5 é igual a 640 dividido por 5 é igual a 128. 190. Qual das fórmulas a seguir é usada para calcular o coeficiente de variação, CV? A. Desvio padrão vezes 100, dividido pelo erro padrão. B. Média vezes 100, dividido pelo desvio padrão. C. Desvio padrão dividido pela média, vezes 100. D. Variância vezes 100, dividido pela média. Resposta correta. C. Desvio padrão dividido pela média, vezes 100. Explicação. O coeficiente de variação, CV, mede a variabilidade relativa em relação à média e é o principal índice de precisão em laboratório. Fórmula correta. CV, por cento, igual SD dividido pela média vezes 100. 191. Um gráfico de controle de qualidade, QC, de colesterol apresenta os dados abaixo para o controle normal. X, média dos dados, 137 mg por decilitro. Soma de X, 1918 mg por decilitro. 2SD, 6 mg por decilitro. N, 14. O coeficiente de variação, CV, para esse controle é A. 1,14%. B. 2,19%. C. 4,38%. D. 9,49%. Resposta correta. B. 2,19%. Explicação. Primeiro, determinar o desvio padrão, SD. Se 2SD igual a 6 mg por decilitro, então, SD igual a 3 mg por decilitro. Agora calcular o coeficiente de variação. CV, por cento, igual a SD sobre média vezes 100 é igual a 3 sobre 137 vezes 100 é igual a 2,19%.